Prodígios são pessoas que, antes dos 12 anos de idade, demonstram a performance equivalente à de um adulto em determinada área. Em geral, ser um prodígio é visto como algo positivo, algo até mesmo desejável por alguns pais. Mas nós vamos mostrar um cenário muito diferente no vídeo de hoje. Bom, primeiramente vamos explicar por que alguém se torna um prodígio. Como já falamos lá no nosso episódio sobre como criar gênios, a prodigiosidade nasce da interação entre as predisposições genéticas com as oportunidades às quais a pessoa foi exposta ao longo da vida. Então não tem como dizer que há um único fator, já que tanto os genes quanto o ambiente vão contribuir para esse resultado. Além disso, vale citar que a área na qual a criança demonstra talento também conta muito. Já reparou que a maioria dos prodígios é encontrada em uma dessas 4 áreas? Esportes, música, xadrez ou matemática? Por quê, né? Isso acontece porque são áreas onde se encontra um sistema formal de regra, ou seja, tem maneiras próprias de funcionar. E por isso são mais sensíveis a pessoas que nasceram com facilidade para elas. A música e o xadrez, por exemplo, dependem muito do entendimento de como funciona o sistema para serem bem executados. Em outras áreas, a boa execução não vem só do entendimento do sistema, mas também da aquisição de um vasto repertório que, em geral, demanda muito tempo para ser adquirido. Por exemplo, a literatura. É muito difícil encontrarmos prodígios na literatura nos termos que falamos antes, ou seja, criança com menos de 12 anos, que possui desempenho de um adulto. Você pode até achar alguém que aprendeu a ler ou a escrever de forma muito precoce, muito rápida, mas criar boas histórias depende de um repertório muito complexo e de um conhecimento de mundo muito grande, e que só vão ser adquiridos com o passar do tempo. E é claro que isso não exclui a dedicação que os prodígios tiveram nas áreas como matemática ou esportes. Isso apenas significa que eles assimilaram os fundamentos do bom desempenho de forma mais rápida, já que se tratam de atividades com regras bem delimitadas. Mas ok. Então, saindo da definição de prodígio e indo para os principais desafios deles, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o reconhecimento de um prodígio impõe sérios desafios para a família. Imagina você, o que você faria se você lidasse com uma criança de 7 anos de idade que consegue executar grandes sonatas de Beethoven que você nem sabe o nome? Pode parecer que o futuro dessa criança já está estabelecido, mas na verdade é difícil imaginar qual que é o melhor caminho para essa criança, principalmente se você não tiver condições financeiras para apoiá-la. Se seu filho for um prodígio musical e ele quiser se desenvolver, você terá que encontrar uma escola de música ou um professor para ele. Isso pode ser difícil dependendo de onde você mora, dependendo da sua situação financeira. Mas vamos lá, suponha que você encontra um professor. Ele também tem que ser alguém à altura para ensiná-la. E esse professor não pode se sentir intimidado pela criança. Essa última frase parece meio estranha, né? Mas é muito comum que isso aconteça, que os adultos se sintam pessoalmente atingidos pela presença de uma criança que tem uma performance do nível deles. E aqui nós já encontramos o primeiro problema da socialização dos prodígios. Em geral, os adultos não se sentem à vontade ao verem uma criança com habilidades no nível deles. E se o prodígio tenta buscar crianças da sua idade como forma de lidar com essa rejeição, muitas crianças não querem estar próximas deles. Afinal, o centro das atenções costuma ser a criança prodígio. Dessa forma, a criança cresce numa espécie de limbo. Ela tem um desempenho de adulto, mas ainda é uma criança. Ela tem vontade de se desenvolver, mas também tem vontade de brincar com os colegas da mesma idade, vontade de subir na árvore. Mas vamos voltar às dificuldades na criação dessas crianças. A verdade é que muitos pais não têm conhecimento algum sobre a área de prodigiosidade do filho e devem repensar totalmente a sua rotina em prol de um crescimento adequado para o filho. E mesmo aqueles que possuem algum conhecimento devem remodelar toda a sua vida em volta da criança, para ajustar suas obrigações escolares, para incentivar o aprendizado da habilidade que a criança tem maior desempenho, para poder arcar com os altos custos que essa atividade vai impor, para ajudar a lidar com as pressões sofridas e, claro, para reduzir os problemas da socialização ou da falta de socialização. Alguns pais fazem isso de forma tão intensa que eles próprios são a maior causa da pressão sofrida pela criança. São aqueles pais que veem no filho uma oportunidade que eles nunca tiveram, ou quem sabe, uma oportunidade de ganhar dinheiro. Nesses casos, os familiares impõem uma rotina de treino exaustiva, que pode prejudicar a saúde mental da criança ou do adolescente. Muitas vezes, a cobrança abusiva é interpretada pela criança como uma forma de amor familiar e que a função da criança é executar bem a habilidade dela. Se você entendeu o que isso quer dizer, você percebeu que muitos prodígios crescem acreditando
que o amor da família dependem de eles atingirem as expectativas dos pais. E isso se generaliza para a convivência com outras pessoas, de tal forma que eles acreditam que só serão aceitos se forem muito bons naquilo que eles fazem. Isso se agrava se eles estão no espaço extremamente competitivo. Pensa, por exemplo, em alguém que joga basquete muito bem. Se essa criança prodígio for treinar, dificilmente ela estará em um time de uma idade mais avançada. Então a tendência é que ela treine com outros prodígios. Um time profissional, por exemplo. Nesse caso, ela deixa de ser o diferencial que sempre foi para ser apenas mais um. A tendência é que o sentimento de competição para ser melhor apenas cresça dentro desse grupo, o que pode ser muito agravado por treinadores rígidos. E por causa dessa pressão sofrida para ser sempre melhor naquilo que é feito, não é incomum que isso acarrete em transtornos mentais ou até mesmo em suicídio. Um outro problema que vale a gente lembrar diz respeito à dificuldade de se criar independência. Em alguns casos, isso acontece porque muitos deles crescem sabendo fazer apenas uma coisa, ou seja, ou tocar piano, ou jogar xadrez, ou seja lá qual for a facilidade dessa criança. E por causa disso, essa criança não desenvolve outras capacidades que seriam úteis para gerir a própria vida. Em geral, muitos prodígios acabam chegando na vida adulta, tendo toda a sua vida sendo gerida pelos pais. Apesar de ser comum que os prodígios vejam os pais com admiração por terem incentivado o filho, os progenitores tendem a ser pessoas com autoestima muito baixa. Em geral, porque eles não tinham muito a oferecer para uma criança que sabia tanto tão cedo. Então acabaram oferecendo todo o tempo que tinham, ignorando as próprias necessidades. E isso sem falar, dos irmãos dos prodígios, que certamente serão muito importunados pelas tias no Natal. E aí você, todo mundo lembra daquele primo que passou no concurso público, todo mundo lembra. E aí você, lembra, daquele Natal, que o pessoal ficou perguntando, e aí os concursos? Ah, o seu primo Zequinha passou no concurso. Por que você não estuda também? Já ouviu essa história? Você é o primo da sua família que passou no concurso? Deixa aí nos comentários. Mas vai lembrar que em alguns casos, os pais incentivam tanto o filho porque eles próprios foram prodígios na infância, mas não conseguiram chegar em um patamar onde gostariam. Então eles investem tudo o que podem e o que não podem para o filho ser aquilo que eles não foram. Pode parecer estranho dizer que um prodígio não chegou tão longe, mas aqui vale a pena fazer uma separação entre prodigiosidade e a genialidade. O que mais caracteriza o prodígio é a precocidade. É aquele garotinho novo que já consegue humilhar muito marmanjo por aí. A genialidade é diferente. O que caracteriza a genialidade é a contribuição inovadora que a pessoa faz na sua área. Existem muitos gênios que não foram prodígios, assim como existem muitos prodígios que não se tornaram gênios. Nesse último caso, talvez podemos dar o exemplo do Noah Gray Cabey, que fazia o papel de Franklin em Eu, a Patroa e as Crianças. Noah aprendeu a tocar piano antes dos seus 2 anos de idade, e aos 4 anos já estava se apresentando. Aliás, várias das cenas em que o personagem está tocando, realmente era o próprio ator que estava executando a peça. E além de ser um pianista precoce, ele era um ator mirim fantástico, tendo ganhado 3 prêmios quando criança. É claro que ele ainda pode vir a se tornar um gênio no futuro, mas depois de ter se tornado adulto, Noah demonstrou planos de investir em outras carreiras, e atualmente ele é muito mais lembrado por suas performances quando ele era criança, do que pelo seu talento ou suas obras na vida adulta. Ou seja, é totalmente possível que um pai ou uma mãe tenham sido prodígios, mas depois ficaram meio apagados depois de adulto. E ao ver um potencial no seu filho, não querem deixar essa chance passar. Nós não temos como prever como isso vai ser interpretado pela criança no futuro. Por exemplo, o brilhante pianista Lang Lang vê que todas as ações do pai foram justificadas, pois eles fizeram dele um dos maiores pianistas do mundo, uma posição que ele adora ocupar. Mas se tomarmos como base nossa sociedade ocidental, veríamos várias práticas como sendo deploráveis, como por exemplo, mentir para o filho, exagerando o dinheiro que está sendo investido nele para que ele se sentisse culpado para estudar mais, para treinar mais, até mesmo obrigar o filho a tomar um punhado de comprimidos, porque ele havia se atrasado 2 horas para o ensaio, enfim. É claro que esse exemplo é um caso extremo, e não há dúvidas de que esse tipo de tratamento deve ser condenado. Mas vale lembrar que o dilema enfrentado pelos pais mais cautelosos, mais moderados, é justamente o que é encarado por outros pais atualmente. Será que estimular diversas atividades extracurriculares para as crianças é saudável? Até que ponto isso é roubar a infância das crianças? E no caso das crianças prodígio,
esse dilema é esticado ao máximo, já que os pais podem criar tanto um grande gênio quanto criar um grande trauma. E você, já sabia da diferença da criança prodígio para o gênio? Tem sugestão para algum vídeo envolvendo neurociência aqui no canal? Deixa aí nos comentários e olha só, se você gosta de vídeos como esse, já ativa o sininho, já se inscreve no canal, porque toda semana a gente tem 3 vídeos, beleza? E vamos que vamos e até a próxima!